um Alerj Revista começando com ótimos assuntos e eu te convido a ficar conosco porque o programa está especial. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa e ter a sua companhia é sempre muito bom. Recentes situações sobre o limite da arte em questões de saúde mental, como o borderline, suscitou debates e questionamentos. Mas será que há limite para a arte? Abordar esse tipo de tema em forma de arte ajuda ou atrapalha? Vamos falar sobre essa delicada questão com o Dr. Ramiro Catelan, psicólogo e neuropsicólogo clínico, pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, com treinamento intensivo em terapia comportamental dialética, considerado padrão para o transtorno da personalidade borderline. A esperada fumaça branca do Vaticano, aquela que indica Habemus Papam, apareceu aqui nos estúdios da TV Alerj, mas, na verdade, em uma situação de risco. Um judeu taxista resolve raptar o Papa a partir de uma ideia sui generis. E, para o resgate, ele promove situações hilárias e, ao mesmo tempo, reflexivas. Esse é o mote da comédia O Dia que Raptaram o Papa, considerada das mais importantes já escritas no Brasil. E esse taxista está aqui conosco para contar essa história. Ele é o ator Cláudio Mendes, para lá de talentoso, com mais de 70 trabalhos em teatro, além de filmes e muitas atuações em televisão. E vamos conversar também sobre um projeto educacional incrível, o programa Imagens em Movimento, que há 15 anos promove oficinas de cinema em escolas públicas e levará 2 alunos da Escola Municipal Brant Horta, localizada na Penha Circular do Rio de Janeiro, para o Encontro Internacional de Cinema em Paris, na Universidade Sorbonne Nouville, que reunirá jovens cineastas, educadores e realizadores de 15 países integrantes da Rede Mundial Cinema 100 anos de juventude. Para a gente conversar sobre esse lindo projeto, está aqui conosco Ana Dilon, mestre em didática da imagem em movimento, roteirista, fundadora do projeto, professora e diretora do programa Imagem em Movimento. Muito obrigada a vocês pela presença, uma alegria receber cada um de vocês por aqui para a gente conversar desses assuntos bastante interessantes, né? Essa questão da arte toca a gente, né, Claudinho? Totalmente. Até que ponto a arte pode ou não ser cerceada? Será que a arte funciona para a gente falar desses assuntos? Tipo Borderline, uma música que acabou de sair por aí, suscitou essa conversa, né? E a gente queria saber, primeiro, doutor Ramiro, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. O que seria o borderline? A gente poderia sintetizar a definição do transtorno da personalidade borderline como um padrão de comportamento sistemático, ou seja, que ocorre com bastante frequência, em que a pessoa enfrenta inúmeras dificuldades para controlar os seus aspectos emocionais. Então, ela pode variar ao longo de um mesmo dia entre sentir muita raiva e, na sequência, começar a se sentir um pouco mais triste, e depois ter uma crise de ansiedade, e depois morrer de vergonha e acabar paralisando. Então, é como se a pessoa tivesse uma espécie de explosão de emoções intensas e conflitantes ao mesmo tempo. Para além disso, uma das características mais definidoras do TPB, que é como a gente costuma abreviar o transtorno, é a presença de conflitos interpessoais importantes, ou seja, a pessoa geralmente acaba tendo muitas brigas, muitas indisposições ou dificuldade de se relacionar com as pessoas ao seu redor, seja na família, amizades, no trabalho, tá? E tem uma presença de outros sintomas importantes também, como uma espécie de raciocínio mais 880, né? Muitas vezes a pessoa acaba entrando numa pira, digamos assim, de ou ama muito a pessoa e logo depois a idealização cai, e aí pode vir um período de muita frustração. Então, basicamente, o transtorno da personalidade borderline, ele é um transtorno caracterizado por um padrão, né, abrangente de instabilidade emocional e instabilidade tanto nas relações sociais da pessoa, quanto na própria imagem que a pessoa tem sobre si. E como é que as pessoas devem lidar, as pessoas que lidam com essas pessoas devem agir? Com paciência. Tá? E eu digo isso não só como um psicólogo, eu fiz doutorado em psicologia, tenho treinamento na principal abordagem psicológica para tratar o TPB, mas eu digo isso também como uma pessoa que tem o diagnóstico pessoal de transtorno da personalidade borderline e passou por muitos anos de tratamento e por uma vida de pessoal assim, de intenso sofrimento.
acho que talvez uma das coisas que mais tenha me faltado e que eu escuto muito no consultório de pacientes com TPB é compreensão, é paciência, porque geralmente a pessoa com TPB, ela age de forma mais intempestiva, ela mostra uma raiva muito acentuada, essa é uma característica bem importante, irritabilidade seguida de demonstração de raiva. E muitas vezes, em vez disso ser atribuído, por exemplo, a um transtorno, a uma dificuldade, a um problema de saúde mental, o ambiente ao redor da pessoa transforma essas dificuldades da pessoa em questões morais. É porque a pessoa é preguiçosa, ela é descontrolada, ela é dramática, ela é exagerada. E uma vida inteira sendo vivida escutando esse tipo de coisa vai produzir invariavelmente reações mais extremas. Então, eu diria que assim, buscar informação de qualidade, tem muita coisa de desinformação sendo circulada. Então, na verdade, as pessoas que sofrem e as pessoas que convivem devem saber que aquela pessoa tem esse tipo de realidade. É importante que as pessoas em volta socialmente saibam disso? Pode ser muito importante em muitos casos, desde que isso venha junto com uma base de conhecimento por parte da rede de apoio da pessoa. Porque se, digamos assim, se as pessoas contam para outras pessoas que um amigo, por exemplo, tem o transtorno, sem consentimento da pessoa, isso pode causar mais problemas do que de fato ajudar as pessoas. Mas a gente que trabalha com psicologia, com psiquiatria, tem feito uma campanha muito intensiva para promover o respeito e a conscientização sobre o TPB. Não é à toa que a gente está em maio, que é o mês que foi eleito, né, para se falar sobre a conscientização sobre o transtorno da personalidade borderline. Né, mas isso precisa vir, invariavelmente, com acesso à informação de qualidade. E produtos culturais como aquele que você mencionou anteriormente, eles, na verdade, eles não contribuem para auxiliar as pessoas, eles contribuem para perpetuar o estereótipo de que pessoas com TPB destroem a vida das pessoas, que causam tumulto, que é ou o inferno ou o céu. Se eu parar para pensar um pouco sobre a minha vida, pessoal, e as histórias que eu já escutei de pacientes de colegas, na verdade, eu poderia me arriscar a dizer que, na verdade, foram as pessoas que não têm TPB que transformaram a minha vida no inferno e a vida de tantos outros pacientes borderline. Eu não sei se é a gente que estraga as relações. Às vezes também, tá? Eu acho que ninguém é santo, mas... Sim, claro. E essa síndrome pode afetar crianças, por exemplo? A gente já começa a ver pelas pesquisas, tá? Os transtornos da personalidade, de uma maneira geral, eles são considerados distúrbios mais caracterizados na população adulta, tá? Mas a gente já tem alguns estudos mostrando que em casos muito graves, tá? A gente consegue ver sintomas de intensa irritabilidade, de instabilidade de imagem, né, de confusão mental ali entre crianças pré-púberes de 8 até 10, 11 anos. Tá? Mas as características do TPB elas começam a ficar geralmente mais acentuadas a partir dos 14 anos, depende do gênero, se é homem ou mulher, mas fica mais marcado mesmo assim durante o período da adultez, mas há alguns casos, tá, em que a gente consegue já ver características bem significativas ali entre crianças pré-púberes, mas isso ainda é uma discussão na literatura, a gente não tem um consenso. Mas é importante a gente saber que divulgar é muito importante, para que as pessoas saibam que isso existe, que é uma realidade, que você pode estar convivendo com uma pessoa que tem essa síndrome e você precisa ter alguns cuidados nessa relação, né? O número de pessoas que têm TPB, ele é bem grande, ou que pelo menos tem algumas características do TPB que podem não necessariamente ensejar um tratamento, tá? Mas entre os transtornos da personalidade, o TPB talvez seja o mais comum de se encontrar, tanto nos ambulatórios de saúde pública, assim, no Sistema Único de Saúde, quanto nos consultórios particulares. Então é um transtorno bem prevalente. E uma pergunta leiga, mas eu acho que todo mundo quer saber. Há cura para esse tipo de situação? O paciente fazendo um tratamento, ele pode chegar a uma cura? Eu não sei se eu falaria em cura propriamente dito dentro desse aspecto que a gente está acostumado a falar de uma doença orgânica. Sim. Né? E esse é um dos motivos pelos quais a gente considera o TPB um transtorno, tá? Até porque a gente não conhece a origem, a etiologia, como a gente usa o termo técnico, tá? Mas uma pessoa que
com TPB, que muitas vezes está tendo apoio medicamentoso, que faz o tratamento psicoterápico, que tem apoio para sua rede de apoio, né? Tem auxílio de orientação parental, orientação familiar, ela pode ter uma melhora tão substancial para, talvez, em algum momento da vida, geralmente depois de alguns anos, ela deixar de preencher critérios suficientes para caracterizar o transtorno da personalidade borderline. Mas como ele tem uma base genética e neurobiológica bem forte, a gente, eu não sei se eu falaria em cura, mas a gente pode falar em um certo apagamento de sintomas que vai restar aí uma pessoa talvez um pouco mais sensível, com os nervos um pouco mais à flor da pele, digamos assim. O senhor citou que é uma coisa que pode vir ao longo do tempo, até da adolescência, provavelmente. E aí a gente queria saber uma coisa importante. A rede pública de saúde atende esse tipo de pacientes? Porque nem todo mundo tem dinheiro para frequentar um bom psicólogo, um bom profissional da área. Deveria atender. Em muitos casos atende, mas a gente tem até pesquisas indicando que os pacientes borderline são alguns dos mais maltratados em serviços de saúde, seja públicos, seja privados, porque a própria população de profissionais da saúde mental, especialmente psicólogos e psiquiatras, tem muito estigma sobre pessoas que têm esse transtorno. Eu já tive que escutar coisas horríveis de professores durante a graduação, na especialização, no doutorado mais especificamente, né, dizendo que nós somos pacientes impossíveis, intratáveis, que não querem se ajudar. Eu desconheço particularmente, né, uma pessoa que tem sofrimento intenso que não deseja ajuda, assim, de alguma forma. Com certeza. Mas assim, o SUS deveria ter preparo para acolher. Tem muitos programas testados internacionalmente, eu sempre volto muito para a questão de vincular a psicologia à ciência, né, a estudos, a resultados. Tem programas relativamente baratos que poderiam ser utilizados para treinar profissionais, inclusive não psicólogos, dentro do SUS para reproduzir intervenções que funcionam para fazer uma diminuição dos sintomas do TPB. E isso muitas vezes não é feito porque existe um certo desprezo ao olhar científico na hora de planejar e implementar políticas públicas de saúde. Isso é uma e coisa esse muito desprezo séria. gera um preconceito, né? O que Com é certeza. muito ruim, né? Porque aí o que fica é muito a imagem ruim, é lógico. moral do transtorno. Exatamente. Né? Que a pessoa é ruim, que a pessoa é uma... Que nem cantam nessas letras medonhas, que ela é uma destruidora de lares, uma devastadora de corações e... Olha, até pode ser, mas será que é por conta do TPB? Exatamente. Ou será que é a relação à porcaria? Não sei, pode ter muitas explicações. Exatamente. E a gente vai falar exatamente sobre isso agora. Há uma música que se chama Borderline, que todo mundo já deve ter ouvido falar, recentemente gravada, e ela fala desse tema através da música, de uma forma que a gente não sabe se é muito mais atrapalha ou mais ajuda. Como é que o senhor entende isso? A arte tem essa possibilidade? É bacana fazer isso? Não é bacana? Qual é a sua visão sobre isso? A arte, ela é potência, né? Essa é a minha opinião mais generalizada. Acredito que os colegas vão concordar comigo por trabalharem mais enfaticamente com isso, mas quando você perguntou antes sobre há limite para a arte, eu acredito que para a arte em si, a gente não deveria ter limites. Agora, para arte, para violência e estigmatização disfarçada de arte, talvez a gente deva dar uma controlada, porque eu tenho certeza absoluta, e assim como eu já escutei inúmeras histórias de outras pessoas, que eu fiquei vivo e eu tô aqui para contar alguma história, para falar alguma coisa, porque a arte me salvou quando eu era um adolescente, e eram as músicas das quais eu gostava, os artistas favoritos que conversavam comigo, era a literatura que eu consumia que conversava comigo. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que a arte salva, a arte edifica a pessoa, ela fortalece, ela ajuda a gente a ficar mais crítico, a refletir mais, a se instigar mais pela vida, mas esse tipo de música que foi publicado acaba servindo somente para aumentar a desinformação sobre um transtorno sobre o qual já tem muita desinformação rolando, tá? Aumentar a perseguição a essas pessoas, porque nesse tipo de letra, e não é a única, tá? Tem outras, basicamente está sendo cantado que a gente não merece amor,
né, que a gente tem que ser isolado e que a gente tem que passar por anos de tratamento antes de conseguir conviver com pessoas. Isso é muito cruel, porque a gente sabe que, na verdade, uma das coisas que mais funciona para melhorar os sintomas borderline é contato social, é apoio, é acolhimento. Então, não faz sentido. A possibilidade de relacionamento, né? Com de certeza. amor, de troca. Assim, se você começa a ficar estigmatizado, você cria uma certa dificuldade de se relacionar, né? Claro. E assim, eu tenho uma relação estável há mais de 7 anos. Assim, eu teria que perguntar pra pessoa com quem eu me relaciono se é tão difícil assim conviver comigo. Eu acho que não. Assim, tem momentos de dificuldade. Mas momentos de dificuldade, quem não tiver, atire a primeira pedra. Sim. Não é? Mas tem um aspecto, né? Eu tive condições financeiras de procurar especialistas na área, receber o tratamento que a gente vê pelas pesquisas que mais funciona, que é a terapia comportamental dialética, a DBT. Tá? Agora, pessoas com TBB sem tratamento, sem passarem por avaliação psiquiátrica, sem passarem por acompanhamento psicológico mais sistemático, elas de fato podem sofrer de forma muito intensa e acabar de forma inadvertida e muitas vezes não intencional, fazer com que muitas pessoas sofram. Tá? Na maior parte das vezes, a pessoa que tem TPB e está lá tocando terror, digamos assim, ela não está mal intencionada. Mesmo nas maiores loucuras que vocês puderem imaginar, a pessoa está ali fazendo o melhor que ela pode. Ela está fazendo o que ela aprendeu a fazer. O que é possível para ela. Exato. E a gente, dentro da DBT, a gente parte do princípio que a gente está sempre fazendo o melhor que a gente consegue, a gente faz o que a gente aprendeu, a gente faz o que dá para fazer e, ao mesmo tempo, a DBT trabalha com dialéticas, né? E, ao mesmo tempo, a pessoa pode e deve se esforçar mais para fazer melhor, para melhorar a sua vida e melhorar a vida de quem convive, né? Essa música, essa situação, teve uma grande rejeição da sociedade, teve o tal do cancelamento do artista e tal. Porque é uma situação realmente muito delicada, como o senhor está falando, né? O que o senhor acha que seria correto nesse caso, seria mais apropriado? O que a arte pode fazer em benefício de situações como essa? Olha, pessoas que são artistas de grande repercussão pública, como as pessoas que gravaram essa música de cunho altamente questionável, tá? Elas poderiam aproveitar a sua influência para cantar algo que conscientize as pessoas sobre como dói ter TPB, né? Como dói ser rejeitado, formas de instigar as pessoas ao redor a terem mais empatia, tá? Porque a gente sabe por décadas de estudo aí que para diminuir os efeitos do estigma, do preconceito, da discriminação, a gente precisa promover mais conhecimento de qualidade, promover mais empatia, desenvolver, inclusive, um senso de compaixão, tá, das pessoas em relação a quem sofre muito intensamente. Então, eu não vejo essas grandes artistas e pessoas públicas que promovem esse tipo de conteúdo se engajarem, por exemplo, em lutar para que o SUS tenha mais capacitação para atender pacientes com TPB. Verdade. Já que ela canta, vai se tratar. Tá, mas vai se tratar onde? Porque para fazer psicoterapia, especificamente no SUS, em cidades menorzinhas até rola. Grandes capitais, você vai ficar muitas vezes anos, tá? Anos na fila. Esperando um tratamento. Só que assim, às vezes o TPB não pode esperar. As taxas de suicídio consumado dessa população são extremamente altas. Parece que 10% assim, das pessoas se suicidam. Nossa. As pessoas que têm esse tipo de síndrome, né? Suicídio e é uma coisa altíssimo. Então, acho que talvez, uma conclusão aqui do nosso papo é que as pessoas que trabalham com arte, que queiram cantar, escrever, representar, que o façam como um reforço positivo. Isso. Falando o que é bacana sobre isso, como se relacionar, como viver bem dessa forma, ao invés de estigmatizar cantar uma coisa e não para destruir que já pessoas. É naturalmente estigmatizada. Né? É isso, gente. A gente faz um rapidíssimo intervalo agora e a gente volta ainda com a conversa. O Papa tá por aqui, hein? O cara que sequestrou o Papa tá aqui na área. Não sai daí não, que a gente volta já já. De volta com o nosso Alerj Revista e agora eu vou conversar com ele. O ator, na verdade,
o taxista que raptou o Papa por uma ideia genial. É isso mesmo, Cláudio Mendes? É isso. Meu querido. Ideia de seu João Bittencourt, não tenho nada a ver com isso. Que está fazendo, que centenário, né? De João Estaria fazendo Bittencourt. 100 anos de idade esse Isso. ano. E esse texto é dos anos 70. É de 71. E continua atualíssimo, né? Atualíssimo. E a ideia é genial. Mas, antes da gente falar dele, eu queria falar de você, que tem mais de 70 espetáculos de teatro. Eu fiquei muito assustada, Cláudio. Eu já assisti você inúmeras vezes, mas eu falei, gente, são números muito expressivos. Mais de 70, 15 filmes, programas publicitários, streamings, é muita coisa na sua carreira. Isso tudo é culpa ou é responsabilidade da dona Maria Laura? De alguma maneira, sim. Ela foi quem... A dona Maria Laura é minha avó. Enfim, foi a primeira pessoa que me levou ao teatro. Ela, de alguma maneira, me colocou esse bichinho, né, que me mordeu e que eu trago comigo até hoje. Então, é um pouco culpa dela, mas eu acho que nós artistas, nós nascemos com uma natureza, eu acho assim, porque há vocação e há talento, né? Sim. Eu acho que modéstia à parte, eu nasci com os dois. A gente conhece muita gente talentosa que não tem vocação para aquele trabalho. Inúmeras. E outros são vocacionados, não são talentosos, mas ao longo da carreira vão construindo, né, um trabalho que vai estudando e vai ficando cada vez melhor. Então, existem inúmeros, inclusive, que se você olhar para a carreira deles lá no início, eles eram uma coisa. 10 anos depois outra, 20 outra. Agora, tem gente, tipo uns Cláudio Mendes da vida, que já começam bombando, né? O cara já começa fazendo direito, como dizia minha mãe. Para fazer, faz direito. Encontrei as pessoas certas também, né, Também. Rogério? Você também teve diretores excepcionais, né? E você começou com o Aderbal, foi isso mesmo? Foi teu primeiro diretor? Não, nem foi o meu primeiro diretor, mas eu considero assim, como foi logo no início da carreira, foi o primeiro que me colocou norte. E logo depois o Amir, né? São os dois grandes que foram os que me nortearam na carreira, colocaram meu carrinho no trilho para eu deslizar. E você, aliado à sua vocação, ao seu estudo, porque você é um ator também muito aplicado e eu acho que isso faz muita diferença. E a gente percebe isso, né? Porque rola uma certa coisa de que ator, o pessoal do meio artístico não precisa estudar, basta ser talentoso. Aí eu costumo brincar com a pessoa e falar assim, você entraria num centro cirúrgico e deixaria o faxineiro do hospital te operar? Provavelmente não. Então, por que o ator tem que ir para a cena sem estudar? Não vai dar liga. Claro. Não vai dar liga, né? Claro. E nessa coisa de estudar, nessa função estudo, eu acho que a literatura é uma das coisas, além de assistir, além de referências, todas elas muito importantes, mas a literatura é muito. E ela fez parte da tua história, não foi? Nossa, o tempo inteiro como inspiração e como só o Aderbal, por exemplo, que né, o trabalho dele basicamente é o romance em cena que a gente desenvolveu durante tanto tempo, é basicamente a literatura no teatro. Ele botava os romances em cena tal como eles foram escritos, né, agregando ao valor da literatura o valor também teatral. E muitas obras inspiradas em literatura. Agora mesmo vou fazer esse ano um ciclo de leituras do Guimarães Rosa, que é um trabalho que a gente desenvolve há 20 anos. A gente se debruça sobre a obra do Guimarães há 20 anos, fazendo recortes da obra dele e faz leituras dramatizadas para levar para escolas, para instituições, enfim. Então, a literatura sempre muito presente. E a sua mãe te ajudou nesse processo, Nossa, né? Foi ela que te incentivou muito a ler, né? Mamãe lia de seleções do Read Jesus até o jornal de todos os dias, recortava jornal, folhinha do Sagrado Coração de Jesus, ela lia tudo. E estimulava vocês, muito, né? Vocês, isso é fundamental na vida de um ser humano, né? Seja ele de que profissão for. Mas se ele escolher a vida artística, eu acho que tem que andar de mãos dadas, né, Claudinho? Com certeza. Senão acho que pode dar um defeitinho, né? Em algum momento vai dando um defeitinho, né? Quando você começou ou decidiu ser ator, ser artista, abraçar isso de uma forma profissional, como primeira profissão, digamos assim, como é que foi a compreensão da sua família sobre isso? Porque uma coisa é achar bacana, outra coisa é entender assim, meu filho vai ser ator.
Isso funcionou bem? Como é que foi? Teve alguma resistência? Olha, não teve, incrivelmente não teve. Meu pai é motorista de praça, cearense, aquela figura machista, né, provedor da família, nem era provedor, porque, enfim, a minha mãe era funcionária pública e até às vezes ganhava mais do que ele no táxi. Mas ele era essa figura e mamãe também funcionária pública, mas os dois gostavam muito de ir ao teatro, muito. A primeira peça que eu vi, eu tinha 10 anos de idade, foi a Ópera do Malandro. Olha! Você imagina? O texto, primeira montagem com no Teatro Emiliano Ginástico. Queiroz, com a Marieta, Elba Ramalho. Exatamente. Otávio Augusto. Aliás, Emiliano ficou, né, aquela genie dele, ninguém nunca mais conseguiu fazer parecido, né? Não digo nem igual, mas parecido. Inesquecível. E eu me lembro, meu coração de criança guardou aquela imagem. Eu também assisti essa montagem. Muito incrível. Então, eles não opuseram nenhuma resistência, ao contrário, iam me assistir, iam ver desde as pequenas coisas, desde as coisas que eu fazia em casa com a turminha ali de prédio ou com a turminha da escola, sempre me estimularam. Meu pai pagou a minha faculdade, enfim. Isso dá um bom norte, né? Um bom suporte, não é? Nossa. Porque é a família, é isso que a gente estava falando, do apoio de quem está muito em volta. Né? Você precisa do apoio de quem está no teu entorno, porque senão já é difícil, já é uma profissão absolutamente instável, né? Num país, né, muito... Eu acho que é muito por conta da nossa falta de cultura, de políticas públicas, melhor dizendo. Totalmente, não tenha dúvida. Eu acho que instável quase todas as profissões são. Mas a questão da falta de política pública mais séria, mais aguerrida, faz dessa profissão uma coisa mais vulnerável, né? Isso é complicado. A gente está falando em suporte, o ator se joga muito numa rede sem proteção, né? Total. Onde é que você se defende como ator? Eu me defendo em mim mesmo, me defendo no próprio trabalho, me defendo nos amigos, nos colegas, nas minhas referências, né? Nas pessoas cuja história me mostram o caminho certo e a viabilidade e a possibilidade de me estabelecer e de continuar mantendo vivo o meu trabalho. Me seguro nas minhas referências. Personagem para você criar, qual é o primeiro caminho? Sempre o meu caminho é o do texto. O que o autor escreveu? O que ele disse? Um autor é sempre a representação de uma época, né? De uma sociedade, ele é fruto de alguma ele não é só a ideia dele, o que ele resolveu escrever sentado no gabinete dele. No vácuo, né? Não, é exato, ele tem uma história por trás dele. Qual é a história desse autor? Qual é a nacionalidade dele? Qual é a história dele? O que ele já produziu? Qual é o pensamento desse cara? É atrás disso que eu vou. Eu não vou pesquisando minhas linhas, meu personagem, é a peça que ele escreveu. Não. Quem é o João Bittencourt? Qual é a história dele no teatro? Um imigrante húngaro, judeu, que veio... esse cara tem uma história. Por que ele escolheu colocar esta peça em Nova York com um taxista judeu que mora no Brooklyn? Porque o Brooklyn, tudo faz sentido. Tudo há um sentido. Tudo foi escolhido pelo autor. O autor não escreve uma peça, ele escreve um universo. Eu vou atrás do universo do autor. Então a minha referência é sempre o autor, e quando não tem autor... nem sei quando não tem, porque às vezes a referência é a literatura. Também é a obra literária que você vai fundo nela, né? Mas para você criar teu personagem, a partir desse momento que você já entendeu quem é esse cara que escreveu, o que ele quer dizer. Aí quando você começa a construir, por exemplo, como você está construindo agora, um judeu taxista que mora no Brooklyn, e aí como é que você faz esse caminho? Eu acho que o autor escreve tudo o que ele quis dizer. Tudo que ele quis falar, ele colocou ali, seja na boca do próprio personagem, seja na boca dos outros personagens que falam sobre aquele personagem. Então ele colocou tudo lá. Então isso aí já é meio caminho andado. Agora, claro que você vai intuindo coisas ao longo do processo que você vai entendendo mais profundamente que tipo de contribuição você pode dar. Então, por exemplo, tem uma frase na peça que não é do João Bittencourt, é minha, e que a plateia gargalha todas as vezes. E que o João, eu tenho certeza que adoraria. Que na hora que eles estão indo embora, ele diz para o Papa, vamos que eu vou levar o senhor de táxi. É ótimo isso. Essa fala não é do João, é minha. Ótimo. Mas eu disse, meu Deus, é claro que esse cara iria levar. Claro. Depois de ficar um dia inteiro com esse homem preso dentro de casa, reivindicando as coisas dele, né? Ele
diria isso. Então, assim, eu vou construindo assim, na própria ideia do personagem. Mas eu não fico pensando assim, uma voz, uma forma. A coisa vai se desenhando em mim. Vai acontecendo. Conforme o texto vai saindo. Porque esse cara vai se apresentando. Esse personagem vai se apresentando. A relação afetuosa dele com a mulher está escrita, não sou eu que digo. Sim. Agora, quando eu tenho uma parceira como a Elisa Pinheiro, que troca, né, que está ali viva, com o olho vibrante em cena, isso me comove muito mais, e meu amor por ela é muito maior. E é uma delícia, né? Porque o teatro é isso, né? Um joga, um levanta, o outro corta, um levanta, o outro corta. E quando você encontra... Uma coisa mais autoral do trabalho, muito mais fluida. Com certeza. E você encontrando um parceiro assim, a cena flui, né? E o texto vai fluindo, né? Porque esse é o jogo do teatro, né? Por isso que teatro se faz junto, é uma obra coletiva. Claro. Ainda que você esteja só em cena, ele é coletivo, claro. Não é? A primeira montagem, que foi dos anos 72, se não me engano, né? 72. 72? Ele escreveu em 71, é a primeira de 72. 72, né? Então, ela teve gente no elenco como Eva Todor, Afonso Stewart, quer dizer, gente... André Vion também, né? Fazia o meu personagem. Então, gente de estofo altíssimo, né? E como é que foi pra você botar a mão nesse vespeiro e ter que fazer essa peça que é uma obra, vamos dizer assim, já é uma obra da comédia brasileira, que vamos combinar, não é tão fácil termos obras referenciais em comédia, e essa é uma delas. Você sabe que, assim, foi uma grata surpresa. Eu nunca tinha visto nada montado, sabia quem era o João, claro, sabia, Sim. mas eu nunca tinha visto nada dele montado, não tinha visto Bonifácio Bilhões, não tinha visto várias peças dele, eu nunca vi montada. E talvez tenha até aí um certo preconceito da minha parte com essa coisa da comédia, que a comédia tem muito um preconceito em cima da comédia. De ser uma arte menor. De ser uma arte menor. Que é uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Até porque dizem os atores que é muito mais difícil fazer rir do que chorar. Né? Com certeza. O Diderot, no Paradoxo do Comediante, ele diz que o estágio mais avançado do ator quando ele se torna um comediante. Então, mas agora fazendo o João, é que eu vejo, meu Deus, como ele tem a mão do que a gente chama de carpintaria teatral, sabe? Ele tem um arco dramático perfeito praticamente. Perfeito. E parece assim, parece que ele escreve para os atores, sabe? Parece que ele conhece teatro o suficiente para escrever não uma peça que ele imaginou na cabeça dele, mas que atores estariam fazendo ali. Sim. E eu, conversando com várias pessoas, sei que ele anotava as contribuições dos atores. Ele ia assistir o espetáculo com um caderninho na mão, Caco do Senhor Jorge Dória. Foi bom? Ele, anotava o Caco. E incorporava ao texto. Então, eu não sei de quando é esse texto que a Cristina pegou. Sim. Que deve ter várias, né? Ele deve ter escrito em inglês para montar quando fez fora. Sim. Deve ter traduções para cá, ele deve ter... Eu não sei de quando é. Porque essa peça já rodou, né? Vamos falar pra galera. 60 países. 60 países já assistiram esse espetáculo, gente. Isso é maravilhoso. Fez pro Vaticano, né? Fez pro João Paulo II. Ele fez pro Papa. Eu ia te falar isso. Gente, isso foi a coisa mais incrível, né? O cara escreve sobre o rapto do Papa e apresenta para o Papa. E foi super elogiado, recomendado pelo Vaticano. Que coisa, né? Maravilha isso, né? Maravilha. Você ficou meio temeroso de pegar um personagem tão... que já foi, assim, do André Vion, por exemplo? André Vion era uma paixão, né? Assim, ele era vizinho de Santa Teresa, eu morava na Glória, ele e Elza moravam lá em Santa Teresa. Sim. Então, volta e meia eu via e eu assistia as coisas dele da TV. Era um ator pelo qual a minha mãe tinha uma paixão muito grande e eu também, por consequência. Eu era pequeno, mas eu lembro muito das expressões dele, daquela voz dele, do tipo de interpretação dele. Era um dos atores assim que me comovia na forma de interpretação. Então, assim, pensei nele, mas se eu for pensar na responsabilidade de estou fazendo um personagem que alguém já fez, eu não faço mais nada, porque aí eu vou fazer o meu... E você vai lá também para botar a tua digital. Exatamente, né? Para contribuir com a minha... E essa peça sendo tão aplaudida, como a gente acabou de falar, tão encenada, e de fato é uma comédia, gente, maravilhosa. Eu super recomendo, é incrível mesmo. Não só pelo elenco que tá, pelo Claudinho, que é sensacional, mas o texto é muito bom mesmo. Qual é para você o segredo desse sucesso? Aonde é o grande acerto da peça? Eu acho que é a escolha do tema, né? É um tema que sensibiliza a todos. Falar da paz no mundo é um assunto que a gente nasce com ele
e a gente morre com ele, porque é um assunto que nunca se resolve, porque a humanidade está aí desde as priscas eras, lutando entre si por dinheiro, por, né, enfim, por poder. Então, assim, mas a maneira também como ele trata, assim, não é só o assunto, é a maneira como ele trata, o inusitado da situação. Ou seja, um taxista, quer dizer, que não, ele nem sequestra, o Papa entra no carro dele, né? Agora, ele é que está cansado isso, agora conta aí um pouquinho do espetáculo para o pessoal entender o que o seu personagem faz para raptar o Papa, né? Então, e o que você pede como resgate? Quer dizer, o seu personagem pede. Vou tentar ser breve. O Papa Alberto IV é um Papa italiano e ele está em visita a Nova York a convite do cardeal O'Hara, que é um cardeal muito linha dura, reacionário, muito, enfim, disciplinado e que cria uma rotina para ele de visitas enorme. Então ele está exausto. Então, num dos dias em que ele está indo num evento para se apresentar, ele sai pela porta dos fundos, dispensa o carro oficial e chama um táxi. Esse táxi é o táxi do Samuel Leibovitch, que é esse judeu que mora num subúrbio do Brooklyn, que já é um subúrbio de Nova York. Subúrbio de Nova York. Ele já mora lá pro meio do mar. Do subúrbio. E ele olha pelo retrovisor, reconhece o cara e diz: é aí, a minha oportunidade. Leva esse cara para casa, enlouquece a família, bota um homem na despensa. Quem é? O Papa? Por que você trouxe o Papa para cá? E começa uma confusão dentro de casa. Tem o Rabino, que é o primo, que é o Meyer, que é o Gustavo Ottoni que faz, que é o Rabino que desconfia, que vê esse padre entrando no carro dele, não sabe quem é, acha que é um padre, mas desconfia, vai na casa dele, aí começa-se uma confusão quando só. Você vê a casa dele tá cheia de policiais, o exército chega, tá todo mundo na porta, e aí ele põe um bilhete na caixa de correio dizendo o que ele quer como resgate. E o que ele quer são 24 horas sem guerra no mundo. Sem paz. Ninguém mata ninguém, nada acontece. E começa a envolver a ONU, os governos e todos mais, né, para conseguir essa empreitada. Agora, se ele consegue ou não, vocês vão ter que ir no teatro. Tem que ir no teatro para saber. Aí não dá para a gente contar aqui, né? Mas essa ideia do João é sensacional e eu acho que é um espetáculo mais do que da hora, né? Mais do que nunca. Até dia 22 de junho só. A gente tem mais 4 semanas. E aqui em que dias da semana? Sexta, sábado e domingo, no Teatro Fashion Mall, em São Conrado. Ele já está convidando. Já estou fazendo. Já está convidando. Convida de novo, então. Vamos embora. Então, nós estamos em cartaz no Teatro Fashion Mall. Teatro lindo, gente. Teatro lindo, que bonito. Fica no Shopping Fashion Mall em São Conrado. Perto do metrô. Tem vários acessos. Dá para ir de metrô. Isso. A gente faz sextas e domingos às 8 da noite, sábados às 21 horas. E é isso, a gente está em cartaz até o dia 22 de junho. Olha, talvez eu colhe lá, porque eu não sou do Rio, eu tô aqui para dar aula no mestrado. Você vai dar boas risadas e o motivo é muito nobre, eu acho. Assim, é uma comédia, mas o cara está, na verdade, pedindo paz. E a gente está num momento, aliás, a humanidade sempre esteve precisando dela, mas nós estamos precisando bastante, né? Temos muitos motivos para desejar a paz. Um Papa, né? Ele fala um pouco dessa união também para tão necessária, tão né? necessária e importante para se conquistar isso. Não, importante nos nossos dias. Nos nossos dias. Eu acho que nós estamos vivendo essa questão da intolerância religiosa de uma forma muito acirrada, né? O assunto é esse. Seu espetáculo é mais do que da hora. É maravilhoso. Claudinho, você está muito bem em cena, o que não é, assim, nenhuma grande novidade. Vindo de você, eu fico felicíssimo, porque você é uma mulher de teatro, uma mulher que frequenta muito e há muitos anos, enfim, conhece a gente, o nosso ofício. Então, eu sei que você fala também de uma cátedra, de um lugar que, para mim, é importante. Mas, de fato, é verdade. Quem acompanha o Claudinho sabe, ele está sempre, assim... Cara, é um ator correto, é um ator instigante, é um ator que dá vontade de assistir. Até fazendo monólogo, ele fez um monólogo, meu Deus do céu, que coisa. Eu sou muito fã. Então, acho que vocês devem assistir, porque o espetáculo é lindo. Convida de novo aí, bem rapidinho. Então, é o seguinte, nós estamos, o dia em que raptaram o Papa, comédia de João Bittencourt, comemorando 100 anos, a gente está em cartaz no Teatro Fashion Mall, no Shopping Fashion Mall, às sextas, sábados e domingos, sendo sexta e domingo às 20 horas e sábado às 21 horas, até o dia 22 de junho. Tem 4 semanas para você se organizar e ir lá assistir. É perto do metrô, você tem como ir de metrô e voltar também. Então, estejam convidados, venham se divertir com a gente. Fala o teu elenco rapidinho. Meu elenco. Então, Giuseppe Oristânio, Gustavo Ottoni, que faz o Papa, Gustavo Ottoni faz o Rabino, eu, Elisa Pinheiro,
Samuel Valadares, Bia Linhares, que faz o Pluft de Fantasminha no tablado, que é uma maravilha, e Nando Cunha. Somos 7 atores. Maravilha. É isso, gente. Vamos embora pro teatro, vamos assistir O Dia que Raptaram o Papa, que a mensagem é linda e vocês vão adorar ver o Cláudio em cena, podem ter certeza. E com isso eu vou para um brevíssimo intervalo e a gente volta já já com mais Alerj Revista. Eu volto já. Com o nosso Alerj Revista de hoje, agora a gente vai bater um papo com Ana Dilon, que é responsável pelo Encontro Internacional de Cinema em Paris. Na verdade, ela não é responsável pelo encontro, e sim por levar crianças, não é isso? Estudantes da rede pública, olha gente, da rede pública de ensino. Isso é maravilhoso, por conta de um projeto que você idealizou, não é? Que é de cinema nas escolas. Exato. Conta pra gente aí como é que funciona esse projeto. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, se chama Programa Imagens em Movimento, é um projeto que começou em 2011 e desde então a gente vem atuando em diversas escolas públicas. Esse projeto surgiu no mestrado que eu fiz sobre pedagogia do cinema. Eu, antes disso, tinha trabalhado numa escola particular aqui no Rio, dando aulas de cinema para o ensino médio, num projeto experimental. E eu fiquei muito encantada com essa experiência e resolvi buscar maneiras de poder oferecer isso para escolas públicas. Nesse mestrado eu conheci a pessoa que virou meu orientador, que é o Alain Bergalat, que é um professor de cinema francês, diretor de cinema, assim, uma pessoa que foi redator-chefe da Cahiers du Cinéma por muitos anos. Ele tem uma importância muito grande, né, no pensamento sobre o cinema na França. E ele escreveu um dos livros sobre a pedagogia do cinema, né? Desenvolveu ideias sobre isso, né? Qual é o interesse de você trazer o cinema para dentro da escola? Que essa experiência de fazer cinema pode promover de inovador pela educação como um todo e como que os alunos podem assumir esse lugar, né, de autores também, não só de espectadores mais conscientes, mas também de realizadores. Então eu fiquei muito encantada. E você faz esse projeto desde o início? Desde quando ele começou nas escolas? Quando eu conheci foi em 2009 e na França, né, eu fazendo mestrado lá, e já existia desde 1995 esse projeto chamado Cinema 100 Anos de Juventude. Surgiu em 95, foi o ano do centenário do cinema. Então, nesse momento, artistas, cineastas, professores se uniram para fazer uma experiência nesse intuito comemorativo, né? E daí surge essa proposta e eles resolvem continuar. E foi se desenvolvendo uma metodologia de trabalho com criança dentro da escola para pensar o cinema. Qual é a idade das crianças que podem participar desse projeto? A gente já trabalhou aqui desde 9 anos até 18. Então, são idades muito variadas. Vai praticamente da infância à adolescência, Fundamental, né? Pega uma gama boa de estudantes, né? Até ensino médio. E que escolas podem participar do projeto? Como é que funciona essa escolha para as escolas participarem, terem o projeto de vocês lá? Na verdade, o número de escolas que o projeto atende varia em função do que a gente consegue captar de recursos a cada ano. Então, tem anos que a gente trabalha com uma grande quantidade de escolas, tem anos que a gente tem que reduzir. Então, nem sempre a gente consegue atender todas que têm interesse. Mas a gente, nos momentos em que a gente tem oportunidade, né, de absorver novas escolas, a gente lança convocatórias através do nosso site, das redes sociais. E nesses momentos a gente faz como se fossem pequenos editais. A gente lança um formulário, né, para saber qual é o interesse da escola, de que maneira que a escola precisa ter algum critério específico para poder participar? Não. Precisa ter interesse, né, desejo e compartilhar de alguma maneira com as premissas que estão na base do projeto. Se a gente sente essa sintonia e a disponibilidade, né, de envolvimento, a gente... E o projeto dura quanto tempo? As oficinas duram 6 meses, um semestre letivo, né? Então são 2 aulas por semana, cada aula com 2 horas. No contraturno? Sempre no contraturno escolar, que é o momento que os alunos não estariam na escola normalmente. Então, são em média 60 horas de carga horária no total para cada oficina. E o que eles estudam efetivamente na prática? Todas as etapas de realização do filme e também análise de filme. A gente vai intercalando assistir filmes, debater esses filmes juntos, né? Trocar perspectivas. E, num segundo momento, começar experiências práticas. Então, exercícios de fotografia, exercícios de filmagem. E a gente tem o que a gente chama de regras do jogo, que são as propostas compartilhadas com essa rede internacional. Né? Eu disse que eu conheci na França
Em 2010, na época, 5 organizações europeias participavam, já compartilhando esse mesmo método. E aí eu propus desenvolver esse projeto aqui no Brasil. Nós fomos o primeiro grupo fora da Europa a compartilhar, né, participar dessa rede. De lá para cá a coisa foi crescendo, hoje em dia são 15 países. E além disso, tem também em São Paulo, tem outros lugares além do Rio? Sim, inicialmente a gente fazia só aqui no Rio, depois a gente atua também em Macaé, Vitória, Camaçari, na Bahia, Várzea Paulista, em São Paulo. E os alunos têm maior interesse em participar? Existe Sim, assim, quando vocês chegam sim. com a proposta, a galera quer vir fazer? Existe essa paixão, né? É. Existe esse desejo de criar imagens, de se ver nas imagens, porque muitas vezes eles atuam tão bem, embora não seja o nosso foco de estudo principal, né? A gente está trabalhando mais as funções por trás das câmeras, mas eles muitas vezes atuam também de forma mais intuitiva. E são histórias que sempre a gente estimula que eles se inspirem em experiências de vida. Eu ia falar sobre isso agora, sobre os temas. Eles escolhem os temas que querem falar, é assim? Escolhem. Escolhem, a gente tem, em geral, um tema do ano, que também é compartilhado internacionalmente, né, com esses 15 países. E esse tema, ele é uma forma da gente entrar no universo do cinema, da linguagem cinematográfica, como se fosse um fio condutor, né, por onde a gente vai traçando o nosso percurso de análise de filmes, os exercícios de realização. Então, esse tema é só um convite, mas na hora de escrever o roteiro do curta, eles têm total liberdade, com esse estímulo especial para que eles se inspirem em experiências pessoais. Não, é porque eu tô vendo ali nas fotos que quase todo o material é um material, assim, não vi um celular ali, Ah, é? né? E esse material é fornecido por vocês? Sim. E eles usam esse material, quer dizer, celular não é uma coisa que fica... Às vezes a gente até faz exercícios de fotografia com celular no primeiro momento, ou quando a gente tem uma proposta que eles podem desenvolver em casa, né? E aí a gente quer que filme um plano ou outro, mas a gente fornece esse equipamento que oferece outras possibilidades, né? Em termos de foco, de lentes, de zoom, enfim, movimentação de câmera. A gente quer que eles tenham acesso a todos os recursos possíveis da linguagem mesmo. E, Ana, vocês têm no programa alguma iniciativa que acompanhe as crianças no longo prazo para ver se conseguiram se desenvolver? A gente faz esse acompanhamento na medida do possível. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente mantém com os ex-alunos e é um lugar, inclusive, onde a gente divulga oportunidades de formações técnicas, né, cursos, enfim. Hoje em dia tem uma grande variedade, assim, de possibilidades de caminhos para que eles possam, para aqueles que querem seguir, né, profissões nessa área, possam. A gente não faz um curso profissionalizante, não é o nosso objetivo, né? A gente está na educação básica, então o que a gente quer é promover toda a riqueza que essa experiência promove, né? Em termos afetivos, em termos de comunicação. Sem dúvida é lançar semente, né? Eu acho que é isso que é o mais interessante. Eu pessoalmente, eu sou muito fã da oportunidade. Eu acho que a oportunidade é o que move o mundo. Se você dá a oportunidade, vai acontecer. Né? De um jeito ou de outro vai frutificar, o negócio vai andar, né? A fila vai andar. E dar essa oportunidade a jovens que não teriam, porque não teriam acesso, é extraordinário, né? Isso é maravilhoso. Acho que isso teria que ser vamos dizer assim, uma atitude repetida. Sempre, em todos, né? Espalhada. Para todo mundo tinha que poder. Teatro tinha que estar na escola, música tinha que estar na escola, porque às vezes mas está nas escolas particulares, não está na rede pública, né? Isso é levar a criança para o teatro, levar a criança ao cinema, discutir. Isso é que forma, né? Na verdade. Com certeza. Que forma o cidadão, né? Porque levar isso para o âmbito público vai fazer com que aumente o abismo, né, entre a formação cultural na escola pública e na privada. Eu lembro que eu estudei num colégio particular em Porto Alegre, e a cada ano, você tinha que escrever um livro de conto, no outro era um livro de crônicas, no outro você fazia um documentário, no outro era uma peça de teatro, você tinha que atuar. A melhor peça, todos os alunos tinham que atuar. Então, assim, a gente teve uma formação muito rica em diferentes artefatos culturais, mas aí isso acaba ficando muito adscrito a escolas particulares. Exatamente. Não chega no universo público. Infelizmente, chega de forma muito reduzida. Mesmo projetos, nas particulares, né? Ainda é bastante restrito. Mas ali você supõe que aqueles alunos tenham esse acesso de outra maneira. É verdade. Eles têm famílias com acessos e tal. Né? O que, normalmente, nas escolas públicas não é regra, mas
é mais frequente, esses alunos não têm essa possibilidade. Sim. Então, eu acho que a gente precisa oferecer isso de algum jeito, E né? o que a gente observa é que uma vez que oferece as condições básicas, Com certeza. aparece um potencial, assim, Enorme, uma força né? criativa, Incrível, né? expressiva. Você deve ter Maravilhosa. experiências incríveis ao longo desses anos, de incríveis. pessoas até que já seguiram a profissão. Sim, sim. não é? Que era o que ele estava perguntando, né? A gente também fez um documentário há pouco tempo atrás, quando o projeto completou 10 anos, e a gente foi atrás de alunos lá do primeiro ano, do segundo ano, para saber como é que eles estavam e qual era a perspectiva deles naquele momento sobre ter participado, né? Do que adiantou, assim, quais foram os ganhos, qual foi a importância. E aí a gente encontrou, bom, eles já enormes, porque de 12 10 anos depois, de 12 para 22 é outra pessoa, é outra dobro do realidade. tamanho. E aí a gente teve relatos assim muito diversos, muito variados, né? Desde a pessoa que de fato escolheu ir para uma universidade e fazer cinema, até para a pessoa que abriu uma loja online de maquiagem, mas começou a produzir conteúdo de mídia e a organização do processo, do projeto, a elaboração de etapas. O outro que estava ainda na faculdade, escolhendo o que ia fazer, mas que falou, eu fiquei muito menos tímido, eu comecei a me relacionar melhor, me comunicar melhor. Isso Então, é maravilhoso, né? É um espectro muito grande, né, de transformações assim, que essa experiência promove. Esse documentário está disponível? Está disponível no site do projeto. Ah, que legal. Sim. E existe vale a algum pena. tipo de intercâmbio entre os alunos? Sim. Fora do país e aqui mesmo? Sim, sim. A gente tem, como eu estava dizendo, essas regras do jogo, que são as propostas como se fossem desafios para a realização de exercícios, né? Que todos seguem. E aí a gente troca os resultados. Então, eles veem como é que o menino lá do Japão fez o mesmo exercício, com o mesmo desafio que eles tiveram que, né, lidar de alguma forma. Ah, que legal. E no momento final dos curtas também, né? Os curtas têm esse elemento em comum. Então, eles assistem os filmes e veem, olha como é que eles lidaram com aquela questão, né? Isso é uma coisa que, para a vida da pessoa, é fundamental. Como ele falou, é questão, né? Tem gente que é tímida e, a partir daí, isso ajuda a escrita, a percepção, as referências, né? Sim. São muitos valores agregados, né? Num A arte projeto é um lugar assim, do né? acolhimento, definitivamente. Também. A arte é esse lugar de acolher, de Com colocar. certeza. E não de espalhar, sabe? Com certeza. É incrível. Eu costumo dizer que a educação ensina a gente a ler e a escrever, e a cultura ensina a gente a enxergar. Né? Com Então, se a certeza. gente puder abrir esses Articular espaços, as duas coisas, né? não é? Tem que realmente andar juntos. Vocês já realizaram 229 filmes, né? Mais ou menos essa meta, né? Que é uma meta maravilhosa, né? Ótima. Quais os temas que foram mais abordados ao longo desse tempo? Olha, temas que aparecem muito é o bullying, né? Que é muito presente no contexto deles. Nos últimos anos, as idades um pouco mais avançadas têm falado muito sobre identidade de gênero, sexualidade. Uau. Sim, é um tema que está muito em voga. As relações familiares aparecem bastante, o lazer, às vezes as limitações. Por exemplo, no ano passado, na escola onde eu estava dando aula, na Penha, eles fizeram um documentário sobre adolescência, né? Eram alunos pré-adolescentes, assim, falando sobre como é viver a adolescência num contexto atravessado por muita violência, onde eles praticamente não podem sair de casa. Então, as limitações, né? O desejo da liberdade. Os desafios daquela fase da vida, sim, né? Sim. E muitas vezes eles também querem usar essa possibilidade de fazer o filme para viver coisas não vividas. Então, tem filmes em que isso eles... é curiosíssimo, né? Assim, vai fazer uma trilha da Pedra da Gávea e a gente vai lá e filma, sabe? Então, o filme acaba virando também uma ferramenta uma possibilidade. para gerar uma possibilidade de vida. Mais uma possibilidade que o projeto, né, proporciona para pessoas dessa realidade. Sim. Isso é muito legal, né? Que história curiosa ou interessante que te marcou, assim, ao longo desse tempo de alunos, ou do projeto, de algum tema que te chamou mais atenção? Teve um ano que me vem à cabeça agora que a temática compartilhada por todas essas organizações parceiras era o lugar. A gente estava pesquisando como o cinema relata, né, como os filmes trazem à tona os lugares com as suas memórias, com as suas associações, as suas características. E eu estava dando aula numa escola pública ali no Horto, que é a Camilo Castelo Branco, e o Horto é um bairro de Zona Sul, né, que tem casas muito ricas, mas também tem a comunidade que mora lá há muitos anos, eternamente ameaçada de remoção. E era um dos raros ocasiões que eu conseguia circular a pé
com os alunos pelo bairro, porque muitas vezes, né, a gente não pode, por questões de violência. E a gente estava trabalhando com um lugar, então a gente saiu caminhando, assim. E nessa caminhada a gente entrou na comunidade tradicional do Horto e passou na frente de vários quintais, né? Um lugar assim, parece que você está no interior. E a gente conheceu uma senhorinha de já 80 e tantos anos que estava sentadinha no quintal, enrolada no cobertor. E os alunos ficaram encantados com essa senhorinha, Dona Júlia. E o filme nasceu ali. E o filme se chama Na Casa da Bisa. Eles criaram uma ficção totalmente relacionada com aquela realidade daquela senhora. Criaram personagens para serem os bisnetos dela, que estão ali vivendo no quintal, encontram umas coisas na garagem, porque aí, numa das conversas, alguém disse que ali existia um quilombo. E que, inclusive, no Museu do Jardim Botânico tem ainda objetos remanescentes desse quilombo. Uhum. E aí eles fizeram uma coisa misturando essas informações. Eles encontram coisas lá na garagem do depósito dessa casa da Bisa que eles vão perguntar o que é. E aí ela conta a história do quilombo, que a avó dela, ou a mãe, não sei, viveram. E aí eles têm um pesadelo à noite com essa imagem. Enfim, é bem muito legal, né? misturado entre a ficção e o documentário, assim, e com essa pessoa que a gente encontrou ali, né? E essa mistura de culturas e saberes, né? Quais são os outros países que nos acompanham? Olha, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Japão, Finlândia. Gente, olha que curioso Romênia, México. Não vou lembrar todos. Mas são 15, maravilhoso. mas só esses que você África falou. do Sul. Olha, então, que bacana. Realmente uma Muito diversidade bacana. grande. E agora vocês vão para Paris. Sim. Podiam nos levar. Fica aqui o convite no ar, não é, Claudinho? Não é? Eu ia lá na escola. O doutor Ramiro, Vou podíamos fazendo ir qualquer todos, coisa. né? Estamos indo de acompanhantes seus. Enfim, conta aí pra gente qual é a expectativa de vocês. É uma escola pública da Penha Circular e são Exato. 2 alunos que desenvolveram esse projeto. Fala aí pra gente como é esse projeto. É isso, a gente selecionou 2 alunos, é uma escola onde a gente já está trabalhando há alguns anos. Eles já estão fazendo a oficina pela 2ª vez, então a gente selecionou com base no envolvimento que eles tiveram até hoje. E eles vão apresentar um filme sobre intolerância religiosa, que filmamos agora. Eles têm que idade? Há pouco tempo, eles têm 12 e 13. Olha que barato. Nossa. E eles 13 vão anos. para Paris. Gente, isso Que é maravilha. maravilhoso. Que Isso na maravilha. formação de uma pessoa Nossa. Exatamente. é extraordinário. É incrível. Vocês estão de São- super parabéns por esse muito legal projeto. esse projeto. Obrigada. Né? São Muito 3 bacana. dias assim dentro do cinema, com representantes das organizações desses países todos. Os né? filmes, os curtas exibidos. Os filmes são exibidos e eles vão lá para frente da sala, ao final do filme, pegar o microfone para responder as perguntas da plateia como autores. E olha a autoestima para onde vai. Olha que legal Sim, ainda, né? sim, No porque fim as da perguntas história são ainda muito tem sérias. isso. São muito sérias. É Sim. sobre o processo de realização, é por que você fez esse plano dessa forma, Olha que qual bacana. foi a intenção, né, no Muito roteiro, como foi o processo de edição. Então tem realmente uma responsabilidade. E Ana, assim. como é que é o processo de captação de recursos? Porque eu tenho empresa, assim, e eu acredito que outras pessoas que talvez estejam Sim. assistindo poderiam se interessar em patrocinar de alguma forma. Vocês lançam Sim. edital? Como é que é? O projeto Isso. é viabilizado pelas leis de incentivo à cultura. Então, empresas e pessoas físicas podem contribuir pela Lei Rouanet. Não só, muitas vezes as pessoas desconhecem essa possibilidade, né? Que qualquer pessoa que paga imposto de renda Isso. pode contribuir com até 4%. Empresas e pessoas físicas, qualquer um pode ajudar Exato. a cultura e ajude a cultura. Você estará Exato. fazendo um mundo melhor. Eu vou Sim. conversar O contigo projeto depois sobre está a possibilidade aprovado de- e qualquer empresa que paga imposto de renda pelo lucro real pode contribuir e pessoas físicas também. Maravilha. Legal. Super sucesso No para nosso vocês. site tem as instruções lá. Eu vou dar uma olhada. Super sucesso para vocês nessa empreitada. Muito Parabéns, obrigada. é um projeto lindo. Agora que o Obrigada. nosso cinema está em alta, né? Uau. Ainda estou aqui, o Agente Secreto agora, Uhum. recentemente, né, com o nosso Wagner Moura. Então, super bem-vindo, que desse projeto surjam muitos outros atores, atrizes, cineastas, né, que façam um futuro mais bacana para nós, né? E agora a gente vai para a literatura porque chegou o nosso momento literário. Quero saber o que vocês andam lendo. O que você anda lendo, Ana? Eu tô lendo O Caraíba, é um livro do Daniel Munduruku, onde ele cria uma fabulação, né, uma história sobre como seria a vida dos indígenas no Brasil pré-colonial.
né? Eles recebem uma anunciação de um sábio, enfim, um pajé, que tem essa informação de que algo muito ruim vai acontecer, e daí ele desenrola a história porque ele está tratando de uma época da qual a gente não tem registros escritos, né? Então é um indígena pensando sobre como terá sido a experiência dessa época. Você, Claudinho? Eu estou relendo Rosa porque, por causa do projeto do Guimarães Rosa que a gente está fazendo esse ano, eu estou relendo primeiras histórias. Nossa, como é incrível. Se apaixonou, cara. De novo? De novo. Cada vez que eu leio é porque são camadas. Ele é um autor incrível, né? E o Giuseppe também tem um trabalho sobre o Guimarães e a gente fica trocando essas figurinhas, né? Legal. Aí me animou a ler, eu estou relendo primeiras histórias de Guimarães Rosa. Mas ler os clássicos é sempre... Sempre. É sempre maravilhoso. Doutor Ramiro? Eu estou retomando a leitura que eu tinha parado há um tempo por excesso de trabalho, do livro Cidades Afundam Dias Normais, da Aline Valek, que é um livro que, particularmente para alguém que nasceu e vive no Rio Grande do Sul, ele é muito impactante, porque, embora ele não se passe lá, ele fala sobre uma cidade fictícia em algum canto do Brasil, em que essa cidade foi toda para debaixo d'água, em algum momento, assim, e ela submergiu. E muito tempo depois, as construções da cidade começaram a voltar à superfície, e aí o livro começa a discorrer de uma maneira bastante visceral, assim, muito, muito tocante, tá? Legal. Sobre a questão da produção e a descontinuidade da memória e a relação que as pessoas tiveram com aquele local. Então é bem impactante, porque a gente passou por uma enchente horrível, assim, o Rio Grande do Sul foi terrível para todo mundo que estava lá. Então, tá mexendo bastante comigo, mas eu acho que é uma leitura bem interessante, assim, uma autora contemporânea. Bacana. E eu vou indicar um livro que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje, com um dos nossos convidados, que se chama Sabedoria das Idades, Papa Francisco e Amigos. É maravilhoso esse livro. Esse livro é um recorte de entrevistas com pessoas idosas que deixam alguns conselhos, pessoas anônimas, inclusive o Papa Francisco fala de algumas experiências dele, conta experiências, fala da experiência das outras pessoas entrevistadas, pessoas incríveis ao redor do mundo, extremamente anônimas e que contam suas histórias. E ele fala da importância do acolhimento ao idoso e da sabedoria, que todo idoso tem uma sabedoria guardada. É um livro incrível, com histórias rápidas e deliciosíssimo de ler. E com isso, eu quero agradecer muitíssimo a vocês pela presença aqui no nosso Alerj Revista de hoje. Sucesso para todo mundo nas suas empreitadas. Muito obrigada, doutor Ramiro, pelos maravilhosos esclarecimentos sobre esse assunto tão delicado, que a gente pôde, né, abrir mais os nossos olhos para isso. Claudinho, mais sucesso, mais e mais sucesso sempre. Ana, super sucesso lá em Paris, que não é nada mal, né? Nada mal. A gente gostaria de ir com você, mas como não pode, a gente encerra o programa de hoje agradecendo a você pela sua audiência. Muito obrigado, continue com a gente. Alerj Revista está no ar, toda sexta-feira às 10 da noite. Obrigada pela sua audiência.